Olá, pessoas, bem-vindas a mais uma aula Português em 5 minutos com a professora Rosi. E dando continuidade à nossa série Sintaxe do Sujeito, eu já falei para vocês sobre o sujeito simples e o sujeito composto. E hoje eu vou falar sobre o sujeito indeterminado, tá? Eu havia comentado que o indeterminado possui aí duas regras. Então, assim, gente, é super tranquilo, tudo bem? Primeiramente, o que é aí o sujeito indeterminado? O sujeito determinado vai ser aquele em que eu não sei ao certo quem está falando na oração, porque o contexto não vai permitir que eu saiba. Então, por exemplo, pensa aí num contexto de uma sala de aula, foram lá, as crianças estavam brincando, enfim, quebraram a janela. Quando a diretora for chegar na sala e ver aquela janela quebrada, eles vão dizer simplesmente isso: quebraram a janela. Por quê? Porque eles não querem entregar quem foi. Pode até saber, né? De repente foi uma única pessoa. Mas, como eles não querem entregar, eles vão deixar o verbo na terceira pessoa do plural, tá? E não vão mostrar quem é, né? Quem seja. Ah, mas o quebraram aqui não seria elas ou eles? É, poderia, mas você sabe quem são eles? O contexto te disse? Você sabe quem são elas? O contexto te disse? Não disse, né? Propositadamente não disse. Portanto, quando nós tivermos orações assim, o verbo na terceira pessoa do plural, então o sujeito é indeterminado. Alguém fez, mas eu não vou saber quem, tá? Agora, a segunda regra. A segunda regra aí sim é um pouquinho mais complicadinha, tá? Por exemplo, você tá lá andando pra rua e vê de repente algo assim, ó. Precisa-se de empregados nesta empresa. Então, nessa oração, né, do precisa-se de empregados nessa empresa, novamente, tudo bem, nesta empresa é o lugar que está contratando. Mas quem lá dentro precisa? Não sei, tá? Nesta empresa é o lugar, só indica o lugar, não indica o quem. E lembra? Para a gente achar o sujeito, ele tem que responder para a gente quem. E nessa oração não se responde. De empregados vai ser um complemento do precisar, tá? É o que está precisando. Então, dentro desse sistema aqui, o que eu entendo? Qual é a regra? Precisar, perceba, está na terceira pessoa do singular. E o precisar está acompanhado pelo pronome se. Então, a regra é essa. Quando nós tivermos aí o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado pelo pronome se, nós vamos ter um sujeito indeterminado. Ah, entendi, professora. Então, toda vez que o verbo estiver no singular, aí só que espera um pouquinho também. O precisar aqui, gente, ele tem que ser também um verbo transitivo indireto. Eu vou fazer uma aula sobre isso com vocês. Mas o que significa o verbo transitivo indireto, já para poder adiantar? Ele é um verbo que precisa de complemento, por isso que ele é transitivo, e vai ser indireto porque vai ter preposição, tá? Deixa eu colocar aqui de novo para vocês entenderem. Olha lá. Precisa-se de empregados. Vou reescrever a oração para ficar mais claro aqui, porque a outra estava muito poluída. Então, olha só. Quem precisa, precisa de alguma coisa. De é preposição. E essa preposição, ela aparece porque o verbo está pedindo. Então, todas as vezes que o verbo precisar de uma preposição para chegar no seu objeto, vou colocar aqui, ó, precisa de empregos. Tá vendo? Esse aqui é o objeto do verbo, tá? Esse aqui é o objeto deste verbo. Por quê? O que ele precisa? Do emprego. Só que ele não vai direto, tá vendo? Ó? Para poder chegar no objeto dele, primeiro ele passa pela preposição para depois chegar no objeto. Por isso que isso daqui se chama de objeto indireto, porque para chegar nele, primeiro tem que passar pela preposição. Entenderam? Então, essa regra do sujeito indeterminado, a segunda regra, prevê que esse precisa aqui, acompanhado do pronome ser, tem que ser um verbo transitivo indireto. Tudo bem?
Ah, por quê, professora? Porque se não for assim, ele vai acabar caindo em outra regra. Vai acabar caindo em uma outra situação. Do vendem-se casas, por exemplo, tá? Vendem-se casas. O que eu tenho aqui? Bom, eu vou colocar aqui no singular, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem onde pode haver a confusão. Vende-se casa. Nesse caso aqui, ó, casa, a palavra casa é o meu sujeito. É um sujeito simples, inclusive, que é o sujeito simples da voz passiva. Que, professora? Não entendi nada. Porque é o seguinte, essa informação, na verdade, quer dizer o que pra gente? Que a casa é vendida. Então, estão lá vendendo a casa, né? Alguém está vendendo a casa. Só que aí, em vez de falar que o alguém está vendendo, eu estou dando atenção para a casa. Ela vai ser o meu sujeito. E aqui eu vou ter uma voz passiva. Também eu vou ter uma aula para poder falar sobre isso com vocês, sobre voz passiva, tá? Depois vocês vão buscar lá dentro do canal. E o que acontece aqui? Perceba que se vende é um verbo transitivo direto, tá? Porque quem vende, vende algo. Então, entre o verbo e o seu objeto, que é o objeto do verbo, tá vendo? Não tem preposição, então ele vai direto. Por isso que ele é um verbo transitivo direto, tá? Depois eu vou explicar isso bem devagar para vocês. Então, é essa a diferença. Isso daqui não é sujeito indeterminado. Isso aqui ele tem sujeito. Já no caso anterior que eu mostrei para vocês, não. Ele vai ser um sujeito indeterminado. O sujeito não está totalmente presente na oração, tá? Então, vamos ter dois casos, lembram, tá? Do quebraram a janela e do precisa-se de empregados. Necessita-se de novas receitas. Então, tá vendo? Aqui nós vamos ter o verbo na terceira pessoa do plural. E nesses dois casos aqui, olha lá, que precisa de alguma coisa. Nós temos o verbo transitivo indireto, seguido pela partícula se, tá? Que necessita de alguma coisa. Tem um verbo transitivo indireto, seguido pelo pronome se. Então, aqui nesses dois casos, eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular, sendo VTI mais se. Tudo bem? Gente, esse é o sujeito indeterminado. Espero que vocês tenham entendido. Até breve.